do sétimo dígito. Magníficos togados, consta dos autos que a sempre vigilante Receita Federal processa a Igreja Divina do Sétimo Dígito, recentemente anunciada à venda por módicos R$80 mil. Do sétimo dígito. Magníficos togados, consta dos autos que a sempre vigilante Receita Federal processa a Igreja Divina do Sétimo Dígito, recentemente anunciada à venda por módicos R$80 mil. Já com 300 fiéis no pacote e um dízimo que pinga mais certo que salário de servidor. Segundo a inicial, o que deveria ser templo virou praticamente franquia da fé, pronta para operar com clientela cativa, arrecadação previsível e, ao que tudo indica, mais organização financeira que muito comércio por aí. Para a Receita, isso não é milagre, é modelo de negócio com cheiro de planilha. Alega o fisco que a imunidade tributária não pode servir de capa invisível para atividade econômica travestida de culto, requerendo assim o fim do benefício e a devida entrada da igreja no mundo dos boletos e talvez até um amém com código de barras. A Igreja Divina do Sétimo Dígito, por sua vez, rebate dizendo que fé não entra na malha fina, que dízimo não é lucro e contribuição espiritual e que vender a igreja seria apenas transferir a missão divina com carteira assinada celestial. Diante disso, a Receita pede o fim da imunidade, enquanto a Ré pede misericórdia. É o relatório. Passa-se ao julgamento, porque, nesse caso, até milagre pode acabar tributado em 27,5%. Caivano. O princípio da imunidade tributária, nesse caso, ele não pode ser violado sem prova, né? Sem prova fática de que há uma simulação Vamos fazer o seguinte, ó. Pois não. Você toma conta, seu decano, senta aqui, eu vou dar uma cagada e já volto. Não, eu não vou ter, eu vou daqui mesmo. Eu vou daqui mesmo. Vou continuar meu voto. Como eu estava dizendo, a imunidade tributária ela só pode ser retirada em caso de verificação fática, ou seja, com provas de que há uma simulação, de que essa igreja não seria de fato uma igreja. Agora, como não é trazido aos autos nenhum tipo de prova, e também defendendo aqui, como a gente sempre defende nesse tribunal, a liberdade religiosa, eu voto a favor da comunidade espiritual. Então, já que eu sou o decano, tira 2 ou 1 aí, vai. Vai, 2 ou 1. 2 ou... Ih, é que ele não sabe, tá com o Rivotril. Tira para o isso então só. Observe o que ele falou, tira 2 ou 1, vocês dois aí. Ele não falou vocês três, ele falou vocês dois. Dá pra tirar 2 ou 1 mas é uma questão lógica, não tem 2 ou 1 já presume. Eu acho que foi racista. Nossa, excelente. Foi meio racista. Eu posso votar por último, não tem problema. Eu fico por último. Por último. Branco. Honorável. Então primeiro lava as mãos. Eu vou... Pedro Pôncio. O voto é pra quê mesmo? Pra absolver o pastor? Não, então, é isso que eu ia falar também, Vossa Excelência. Pela Receita ou contra a Receita. Eu não entendi o objeto assim, muito bem. O objeto pedir, né? A Vossa Excelência não entendeu nada até agora, né, Vossa Excelência? Muito bem. Direito de pedir. Silêncio na sala, calma, não vão brigar os coleguinhas. Olha só, Excelência. A imunidade tributária, segundo a Receita Federal, é fachada. Então quer tributar, cobrar 27,5% de imposto de renda, dentre outros tributos. Não é se ele pode vender ou não. Não é isso que está no caso. É se há uma simulação ou não para a imunidade tributária. Excelência, uma parte. Vou conceder a parte a Vossa Excelência. Não, porque tá certo, esse caso ficou famoso essa semana, porque o pastor quer vender a igreja por R$80 mil, e o ativo eu tenho 300 fiéis que são dizimistas. Então ele quer, a questão tributária é só uma mera informação que a igreja não é tributária porque ela não se enquadra em comércio. Então o jeito de pedir aqui o pastor tá fazendo uso legal em vender a igreja no valor de R$80 mil, esse é o caso. Pelo que eu entendi, tá aí, eu li isso nos autos aí, porque eu sou de uma comunidade cristã e esse assunto caiu nos nossos pés lá. E? Legal. Vossa Excelência quer fazer a parte? Eu fui pego de surpresa aqui com Vossa Excelência, com todas as vênias.
Agora eu entendi o objeto em questão. É assim, igreja no Brasil é imune a tributo. Sim, agora eu entendi. Aí vê esse homem aí, passa o ponto da igreja com 300 fiéis, igreja que rende no mínimo 80 mil de dízimo por mês. Tá amarrado. Aí a Receita foi lá e falou, isso não é... Comércio. Não é igreja, isso é comércio. Então vou tributar. Nunca achei que eu ia ficar do lado da Receita Federal, mas o meu voto nesse caso é agora é favorável? Favorável. Meu voto agora é favorável, porque como é que esse cara vende de igreja como se fosse um ponto de franquia? Tá amarrado isso aí. Em nome de Jesus só. Tira lá, machuva. Amém. Bom, Glória a Deus. Meu irmão! Como é que o Silas votando? Silas votando, vai. Voto do Silas. Tem umas pessoas aí que não estão percebendo o que está acontecendo, meu irmão. Vocês têm que abrir o olho, meu irmão. Por que ele não veio esse cara desde o início? Tá ligado? Como é que vocês vão cobrar igreja como se fosse franquia do McDonald's, meu irmão? Só quem pode fazer isso é a minha igreja. Brincadeira. Tô brincando, meu voto é contrário. Meu voto é favorável. Muito bom, muito Segue o jogo, vai, lava as mãos aí, Pedro Ponce, senão vai ver se eu tô na esquina. bom, vossas excelências, isso não pode ser caracterizado como uma igreja em hipótese alguma, né? Não tem precedente de igreja que seja tratado como franquia. Esse cara aí, se ele fosse um dos apóstolos, certamente seria o Judas lá vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então ele quer fazer o quê? Criar uma startup e colocar na bolsa de valores a igreja, e aí não faz sentido. Então, empresas com fachadas religiosas não podem ser tratadas como igrejas. Por exemplo, ponto final. Pequenas igrejas, grandes negócios. Exato. É por isso que o cristianismo é a religião do livro. Há um consenso, há uma doutrina, e tudo que passa disso é procedência maligna. Então, eu voto contra, tributa em 60% isso aí, porque não se trata de uma igreja legítima. Serei voto vencido outra vez. Voto com o relator. Você Sempre quis liberou falar a igreja. Liberou. Liberei a igreja. Apesar de tudo, o pastor vive do dízimo, não vive? Se ele vai provenda. deixar de ser pastor lá e vai para outro lugar, me parece justo que ele receba dízimo por isso. dízimo que ele vive disso. É, dízimo que ele vive. Já inventaram até Bem o bolado, dízimo bem agora. bolado. Essa foi boa. Bem bolado é a do maconheiro. Essa é bem bolado. Então, como é que é? Vossa Excelência é a favor? Você é a favor que ele ganha? Sou a favor da imunidade, da manutenção da imunidade. Isso é um absurdo. São O senhor tá pitadas muito de psicopatia. odioso. Esse negócio Ele está muito vendendo, odioso. por exemplo, chega lá, uma pessoa islâmico, compra lá o ponto. Ou ele está passando no ponto com o nome da igreja? Por um acaso, esse falso pastor Liberdade religiosa. contratou o escritório da esposa de Vossa Excelência? Não, ela não Se a advoga, mas já meretriz minha do caso filha... anterior compra a igreja. Ministro, eu vou... Se a meretriz da coisa compra a igreja. Ué, que compre? Não, isso tá amarrado. Que compre? Isso não tá correto. isso Carro aí. do correio Ministro pode ser vendido? Pedro Pôncio. Hein? Carros do correio podem ser vendidos? Não sei, pode? Sim. O que E não significa? pagam imposto sobre isso, porque tem imunidade. Mas ele está falando de estatal. Igreja não é estatal. Não é estatal, Mas tem imunidade. mas tem Tem imunidade. imunidade. A mesma imunidade, ela não pode ser relativa. Mas o parlamentar errado. também A tem gente imunidade, não Tá tem? errado! Como, excelência? O parlamentar também tem imunidade. Mas Hipócrita. tem um tribunal com mais imunidade que decidiu que é relativa. É o tribunal do quê? Do própolis. Todo mundo votou já? Não, eu ainda não. Mas eu quero só fazer uma Pois ressalva não, nas ressalva. falas aqui do ministro Pedro Pôncio, que a gente não pode falar falso pastor porque a gente não conhece de fato o que acontece. Talvez ele não saiba da lei. O jurídico nessas igrejas, eles são muito defasados, eles não conhecem o poder jurídico. Porque ele sabe a de igreja, fé que é uma excelência. maravilha, né? Vendendo a igreja! Não, cara, eu acho que muita gente atira na igreja sem saber o real motivo das coisas. Não, por ele trás. está vendendo, não é só a igreja, ele está vendendo os fiéis também. Falou vendendo os fiéis. Não, Ele eu vou está chegar lá, vendendo os mas- 300 fiéis Não, junto. excelência, se eu terminar meu raciocínio, toda velha. Vamos lá. Ele cometeu um erro absurdo de porque a igreja está no CNPJ, todo pastor tem que ter uma firma aberta e toda a igreja está no nome do pastor real daquela igreja, do pastor titular daquela igreja.
Por exemplo, Igreja da Lagoinha, Bola de Neve, Renascer, essas igrejas, cada pastor tá lá, o seu CNPJ, ele que manda, ele quem organiza, ele quem administra aquela igreja. Talvez, na cabeça desse pastor, creio eu, ele cometeu um erro, achando que estava no CNPJ, ele poderia vender, passar o ponto a 80 mil reais e colocar que tem 300 fiéis. De fato, esse pastor deve ter sido colocado ali sem a devida lição, sem saber de fato o que um pastor faz. Por isso esse escândalo. E quando a Receita vem tributar em 27%, eu concordo plenamente. Uma vez que é caracterizado como igreja e não comércio, não tem tributação. Mas uma vez que é vendida como comércio, tem que tributar. Ah, muito bem Só esclarecido. um adendo, né? Eu entendo a preocupação do precedente, né? É importante, né? Toda vez que o Estado tenta interferir dentro do ambiente religioso, concordo plenamente. Agora, só para deixar claro, né? Porque eu sou um pouco mais, enfim, on fire quando se trata dessas questões. Esse tipo de postura desse pastor, que para mim, é minha opinião, é um falso pastor, porque não se vende uma igreja com os fiéis constatando o tanto de dízimo. Tá pegando um erro dele e tá crucificando ele. Paulo, você sabe fazer o Valdomiro? Que ele pode lucrar. Você sabe fazer o Valdemiro? Valdomiro. Não sei, eu nunca tentei. Ah, é que- Quase saiu um Lula aqui. Renato sabe. Não sei também. Assim, filhinho, Ai, eu vou que passar o horror. ponto da igreja pra você. E você compra o ponto da igreja, que ele vem consagrado. Filhinho, É isso aí. Mas certamente, é muito parecido assim, Jesus aparecendo nessa igreja aí com a Zorrag derrubando umas mesas. Eu imagino Com essa o quê? cena. Eu imagino uma Zorrag, o chicote. Tá, virou uma zorra, ele vai chegar lá e zorrar. Transformaram a casa Nada do a meu ver, pai foi em péssimo. covil de ladrões. Eu acho que você está sendo muito ingrato falando dessa forma, porque tem muitos pastores Como que cometem assim? alguns erros Olha. e que não sabem de fato o valor eclesiástico. Você fala de um pastor e coloca todos os outros pastores na mesma seara. Não, E a pelo igreja contrário. evangélica Não. é isso. O que você tá Não, tentando mas fazer esse aqui- caso não é somente contra esse todos caso- os mas o caso que tá aqui pastores. não é o caráter, não é o- contra este Desculpa, pastor. excelência, senhor presidente dessa tribuna, mas não é Sim. o caráter desse pastor que está em questão. É se ele pode vender e se pode ser tributado, sim ou não. A gente não sabe quanto tempo ele tem essa igreja, quantas vidas foram salvas para Jesus e o que ele fez. Talvez um erro não justifique o que ele está fazendo. E quem somos nós para crucificar mediante um erro? Quando coloca nessa seara, todos os pastores são vagabundos, ladrões e medíocres. Não, E não é de jeito isso. nenhum. Graças a Deus, meu irmão. Aleluia. Serás presbítero na minha igreja, meu irmão. Vem pra cá. Fala assim, bicho. Depois o Silas vai me ligar. Não é Eu o vou- Sila. eu vou te não é passar, o eu vou passar vocês o estão seu pensando que é o telefone. é o Vai, Celas. você se entende- Você se entende com o Paulo. Não é o Silas. Não é. Amém. Ah, daqui a pouco estoura ele me ligando aqui, ó. Vamos deixar claro, é o Paulo Souza. Não. Cadeirinha, tá? O Silas é meu brother, bicho. Não é? Tô brincando. Ó, então vamos lá, então. Então, vou fazer, eu vou decidir aqui. Eu sei que não teve empate, mas eu vou passar por cima de tudo e vou dar uma decisão salomônica. Não Olha. pode tudo. Tá? Ele é o Vamos presidente. manter a imunidade fiscal à igreja e eu condeno o pastor ao inferno. É isso. Pronto. Esse específico vai para o inferno. Amém. Amém. Certo? Amém. Então está certo. Agora vamos para um caso trabalhista, Meirinha. Universais Ministros. Consta dos autos que o autor